Então, abra o teu coração, convide o Espírito Santo de Deus para o teu culto e que você possa já começar a agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito na tua vida. Amém? Nós tivemos uma semana abençoada, começamos essa semana com uma palavra gloriosa trazida pelo nosso amado, o diácono irmão Irismar. Nós tivemos um culto maravilhoso, uma palavra gloriosa na quarta-feira com a Liliane, diaconisa Liliane. Então, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu creio que não vai ser diferente, porque a palavra de Deus não volta vazia. E como o pastor Carlos disse aqui no princípio, durante sua oração, Ele traz a palavra, Ele traz o momento para aquilo que é útil. Amém? Então, abra o teu coração para a gente ver e dividir o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 em diante. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amados, nunca tivemos tanta necessidade de Deus nas nossas vidas. Nunca tivemos tanta necessidade de Deus. Essa semana já foi prorrogado para dia 10 de agosto a quarentena em São Paulo, né? O governo do estado já deu agora até dia 10 de agosto de novo, não é isso? É isso? Então, vai se esticando, vai esticando. Temos que orar, porque agora, dia 8 de setembro, eles querem que as crianças voltem a estudar. E está um conflito muito grande. Os pais precisam trabalhar, nem todo mundo tem disposição e tem com quem deixar seus filhos, né? Mas o medo está aí, mas o medo não pode nos parar. Como cantamos agora há pouco, tira os medos, Senhor, das nossas vidas. Nos dá estratégia, Jesus, para que a gente possa ter uma segurança. Orar, queridos, para que essa vacina saia, porque, pela lógica, ainda demoraria mais de um ano para começar a melhorar alguma coisa, para sair alguma coisa. Mas foram quebrados muitos protocolos, foram quebradas muitas coisas para que adiantasse isso. E mesmo assim, nada é seguro. Mas a gente tem uma segurança maior, que é Deus. Então, nós precisamos clamar a Deus. A igreja precisa clamar a Deus por resposta para essa pandemia. Nós precisamos clamar a Deus para resposta para esse vírus, para que a gente tenha um descanso, para que a gente tenha uma alegria. Hoje nós estávamos conversando, eu e o pastor, a tristeza das crianças não está aqui, queridos. A tristeza das crianças não está aqui. A Josiane disse que o Cauã chora toda vez que elas vêm para o culto, sabe? O Juninho fica reclamando que ele tem saudade da igreja. A Manu chora que quer vir para a igreja, mas ao mesmo tempo também tem medo. Então, olha só que situação que nós estamos vivendo. Olha a situação. Então, a igreja precisa clamar. Nós nunca fomos tão dependentes de Deus como nesses dias. Mas isso tudo é palavra de Deus. Amém? E para que a gente entenda o mover de Deus, o agir de Deus, primeiro nós temos que abrir o nosso coração. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus. É isso que nós precisamos. Amados, não cabe pessimismo para mim e para você. Não cabe sentimentos de derrotas para mim e para você. Nós precisamos ter fé. E para ter fé, nós precisamos estar revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Para ter fé, eu preciso estar revestido com a presença de Deus, com a palavra de Deus no meu coração. Como nós aprendemos, nós precisamos orar declarando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que nós não seremos atingidos. E como Deus tem cuidado de nós, quem aqui se sente cuidado por Deus? Deus tem nos guardado. Também temos que ter responsabilidade. A palavra de Deus diz que nós não temos que tentar, que nós não temos que enfrentar o mal, porque nós não conhecemos o mundo espiritual e nem temos estrutura suficiente para enfrentá-lo. Então nós temos que nos revestir de Deus e colocar a nossa fé em ação, nos colocando no nosso lugar. Nem recuar e nem enfrentar, deixar Deus trabalhar os nossos corações. Amém? Existem pessoas aqui que só têm palavra contrária para si mesmo. Não vai dar certo, não vou conseguir, não vou fazer, não vai acontecer. Se eu pegar a gripe, um espirro, eu falo do espirro e dou risada, porque lá em casa, se alguém espirra, eu paro na hora. Ô, neurose, Jesus, que cria na nossa cabeça. Um espirro já é motivo quase para desmaiar. Sabe? Não, queridos, vamos profetizar
saúde sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre os nossos amados. Vamos começar a profetizar essas coisas, sobre os nossos planos, projetos, sonhos. Não é para parar, não, é para continuar, avance em nome de Jesus. Mas para que eu saiba disso, eu preciso estar na presença de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz aqui, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36, assim. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Que coisa mais linda, amado. Você consegue contemplar essa situação? Olha, é muito lindo isso aqui. Olha, o versículo 38, ficou aos pés de Jesus, ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele, então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles, aleluia. Quando o fariseu viu isso, pensou assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecadora que ela leva. Jesus então disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele disse, fale. E respondeu, Jesus então lhe disse, 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. A sua fé salvou você. Vá em paz. A tua fé salvou você. Vá em paz. A fé daquela mulher salvou. Mudou a história dela. A fé, queridos, muda a história. Sem tocar em ninguém, mas aonde você puder enxergar uma pessoinha aí de máscara, fale, a tua fé vai fazer a diferença na tua vida. A tua fé. Amém? Aquela mulher teve fé para romper barreiras, quebrar tabus, né? Então eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu escrevi, que o Senhor colocou no meu coração. Olha só, umas observações. Os fariseus naquela época, por natureza, eles eram reconhecidos como homens muito inteligentes, né? Conheciam a palavra. Os fariseus, eles conheciam a palavra. Eles conheciam muito bem. Né? A gente tira por Paulo, que ele fala, eu sou fariseu. Exatamente, ele conhecia muito, sou fariseu. Agora, né, aquele fariseu que perseguia, agora é um cristão. Se converteu ao Senhor. E ali, eles eram conhecidos pelo povo com pouca simpatia, amados, porque eles eram hipócritas. Se você ler Mateus 23, do 1 ao 36, são 8 vezes que Jesus fala, ai dos escribas e dos fariseus. Ai, porque eles colocam jugo em cima das pessoas, o que eles nem mesmo suportam, que eles ensinam falsamente, que eles declaram uma palavra de verdade, mas faz tudo invertido. Então, eram homens que eles eram egocêntricos, porque eles conheciam muito, né? Eu sei, eu posso, eu conheço, eu estudei com o melhor, eu isso, eu aquilo, o ego do homem, né? Então, eles eram
muito egocêntricos, hipócritas, mas conheciam muito bem a lei, e eles usavam. Tem gente que usa a palavra para cutucar o outro, né? Tem gente que gosta de usar a palavra, né? Eu lembro assim, vou falar uma coisa bem, bem bobinha, mas que a gente precisa refletir muito, né? Por exemplo, muitas vezes a gente fala para um diabético, você não pode comer açúcar. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Né, irmã Lúcia, que está assistindo o culto aí em casa? Afonso. Né? Pois é. É exatamente assim. E isso é bobinho, gente. Né? Você não pode sair. Onde eu for, o Senhor abre portas. As pessoas vão usando a palavra, né? Posso enfrentar qualquer coisa, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Vai lá sem proteção, para você ver, sem ordem e direção de Deus, para você ver só. Então, só conhecer um versículo, uma palavra, não quer dizer nada se eu não tenho intimidade com Deus e viva isso na minha essência, na minha vida. A palavra de Deus não é para ser declarada de qualquer maneira. Já contei um testemunho, mas muitos aqui não sabem. Logo no começo, quando nós fomos ungidos pastores, eu tinha um problema muito grave, porque algumas pessoas não me aceitavam pela minha idade, não me aceitavam porque eu era nova na igreja, não me aceitavam porque eu sou do jeito que eu sou mesmo, e só Jesus vai mudando, né? Eu sou aberta a mudanças, mas eu sou bem direta naquilo que se diz a respeito à palavra de Deus. E aí eu falava algumas coisas que eu não concordava, porque estava na palavra e faziam contra, eu não gostava, e eu comecei a ser perseguida. E um dia eu pego a Bíblia, abro lá Isaías, eu lembro que a Isaías, não sei aonde é agora o capítulo, mas eu sei que era no livro de Isaías, e começo a atacar as irmãs que me perseguiam com a palavra. Ai, daquele que tocar, ai, daquele que se levantar contra a família, ai, daquele, e era tanto do ai, e eu me achando. Quando acabou aquilo, uma irmã de Deus, uma mulher de Deus, madura na fé, me chamou e disse, você escreveu a Bíblia? Eu disse, não, senhora. Você já leu por acaso em Apocalipse, porque você não deve nunca nem ter lido a Bíblia. Ai, daquele que colocar uma palavra, uma vírgula, ai, daquele. Eu falei, eu não escrevi não, senhora, mas também não tinha lido também ainda não. Ela disse, pois é. Então, a partir de hoje, nunca mais você vai usar a palavra de Deus para se defender, porque quem te justifica é Deus. E isso é muito feio. O altar de Deus não é para atacar ninguém. E eu fiquei envergonhada. Na hora eu fiquei com raiva dela, porque ela me chamou a atenção e tinha razão. Quando a gente está errado, primeiro a gente fica com raiva. É ou não é? Quando a gente é chamada a atenção e a gente sabe que vacilou, fala a verdade, se o primeiro momento não é de ficar com raiva de quem chamou a atenção da gente. É sim, porque é o nosso eu. Né? Mas depois eu entendi que ela tinha razão. E nunca mais, queridos, tem mais de 20 anos isso. Nunca mais. Eu trago isso como um lindo testemunho de libertação na minha vida. A minha palavra não é para ser lançada para atacar ninguém, é para curar. Curar. E ninguém pode fazer isso. O altar de Deus é para cura, para restauração, para exortação. Mas na vontade de Deus, né? Então, esses fariseus, eles foram chamados a atenção por Jesus, ali em Mateus 23, porque eles eram exatamente conhecedores da palavra e usavam só a palavra para aquilo que convinha a eles. Aquilo que era bom para eles, aquilo que trazia vantagem para ele. E a palavra de Deus não é para isso, né? Então, Jesus em Mateus 23, 1 a 36, fala explicitamente para os fariseus e demais líderes. Por 8 vezes, Jesus fala, ai de vocês, por sua conduta hipócrita, por sua conduta hipócrita. Lindos discursos, cheios de conhecimentos, ordenavam, porém não cumpriam as próprias ordenanças. Vale a pena ler. Depois você leia Mateus 23, 1 a 36. Mandavam, mas não fazia. Sabe o que é? Nós declaramos a palavra de Deus, mas não vivemos o que pregamos. Está errado, queridos. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é mentira. Nós precisamos nos consertar. Amém? E os fariseus eram vistos desta maneira, como homens que faziam tudo errado. Ensinava a palavra, mas fazia tudo errado. Jesus é convidado por um fariseu para jantar em sua casa. Pela tradição, o convidado deveria ser recebido com honras. Ele era recebido com água para lavar os pés, recebia um beijo no rosto, ósculo santo, né?
como boas-vindas, e era derramado azeite na sua cabeça para hidratar o cabelo, porque é aquela região muito quente, seca. Ele vinha na sua caminhada, as pessoas vinham, e quando chegava na casa, eles eram recebidos ali não era um simples jantar, era um banquete, era uma festa, onde eles deixavam as portas abertas para as pessoas que quisessem, pudessem ver o jantar, né? Vocês vão entender tudo o que eu estou querendo dizer daqui a pouquinho. E ali a porta aberta, os empregados e o anfitrião os recebia lavando os pés, recebia o seu convidado ali, beijando no rosto e derramando óleo na sua cabeça. Olha isso. Né? Então, Jesus, ele chegou naquela casa e a palavra de Deus diz que a mulher chegou até ele. O fariseu convidou Jesus para vir na sua casa, né? Mas não disse que o fariseu fez nada disso. Quando entramos nessa palavra de Lucas 36, nós vemos, Lucas 7:36, nós vemos o quanto Jesus é atento e de maneira nenhuma conseguimos enganá-lo. Salmos 121 diz o quê? Que ele não dorme, que ele não cochila. Ele não dorme. Ninguém engana a Deus, queridos. Né? Então, ele é atento e, como foi falado aqui, nos detalhes. O nosso Jesus, ele é detalhista. O teu Deus é Deus de detalhe. Detalhes. O nosso Deus é Deus de detalhes. Ele não perde nada. E ele estava atento ali, né? Então, ele é atento e nos conhece profundamente. Ele conhece cada um de nós. Foi ele quem nos criou. Amém? Então, queridos, a gente vê aqui que aquele fariseu, ele convida Jesus para vir na sua casa. Mas quando a gente lê aqui, a palavra de Deus diz que ele convidou, Jesus aceitou, mas aí aquela mulher toma ali à frente. A palavra de Deus coloca que essa mulher entra, né? Fica ali por trás de Jesus, derrama o seu azeite, derrama o seu perfume ali, derrama ali sobre o Senhor, coloca ali, né? Ela chorava, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou ali, jogou sobre Jesus, ficou aos pés de Jesus, e ela chorava, as lágrimas molhavam os pés dele, ela enxugou com seus próprios cabelos, beijava os pés dele, derramava perfume o tempo todo, perfume caro. Né? Pelo que a gente estuda, pelo menos 1 ano de trabalho, aquele tanto que ela tinha. Aquela mulher, ela tinha má fama, a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquela mulher era uma pecadora, e essa má fama, eles dão a entender que ela era uma prostituta. E aí o fariseu ali, né, no seu pensamento, se ele realmente fosse o profeta, se ele fosse um mestre mesmo, ele saberia quem era essa mulher. O meu Jesus e o teu Jesus sabe o que você e eu estamos pensando agora. Ele sabe o que nem saiu da minha boca e da tua, o que nem chegou ao nosso entendimento, ele sabe. Ele sabe, queridos, todas as coisas. Nós somos transparentes para Deus. Nós somos pessoas que Ele conhece de dentro para fora. Jesus conhece a minha vida, o nosso Deus conhece a nossa vida, de dentro para fora. Nós olhamos para a aparência. Aquele fariseu, ele pensa ali, olha lá, é tão esperto, não é ele o Filho de Deus? Porque ele conhecia Jesus, ele não chamou Jesus por qualquer coisa. Primeiro, que ele era um hipócrita. Segundo, que ele tinha o ego aguçadíssimo e ele precisava ter. Jesus tinha fama. Imagina, o cara ressuscita mortos. Passa um caixão lá, ele vai e manda, menino, levanta daí. Passa uma pessoa, uma menina doente já, chega todo mundo e fala, olha, sua filha está morta. E aí ele fala, não está morta, está dormindo, vamos lá, levanta. Uma mulher sangrando 12 anos, uma hemorragia, à margem, sem esperança, falida. Ele diz, ser curada. Esse é Jesus, ele conhece. Ele conhece. Aquele fariseu conhecia alguma história de Jesus. Você conhece alguma história de Jesus? Nós conhecemos quem é Jesus, o que ele faz, que transformação Jesus fez na tua vida. A palavra de Deus diz que aquela mulher vem e ela entra, ela rompe barreiras. Ela rompe. Eu acredito, eu vejo nessa palavra que ela não queria nada além de adorar a Jesus. Ela tinha gratidão no coração dela, com certeza. Aquela mulher já havia se convertido.
Ela já havia se arrependido dos seus pecados. E ela chega ali aos pés de Jesus. Ela derrama o seu bem mais precioso. Ela derrama o seu perfume cheiroso, caro. Um ano de trabalho. Mas ela entrega tudo de melhor que ela tinha para Jesus. O que eu e você temos de melhor para entregar para Jesus é a nossa vida, a nossa dedicação, a nossa gratidão. Aleluia. E aquele fariseu, com todo o seu conhecimento, né? Aleluia, com toda a sua sabedoria humana, ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Sabe, queridos? E a minha Bíblia aqui diz que ela derramava, ela beijava os pés de Jesus. E muitas vezes a gente não quer nem orar. E muitas vezes a gente não quer nem se levantar. E muitas vezes a gente não quer nem ouvir a palavra. E muitas vezes a gente vira as costas para Jesus. E Jesus conhece tudo. Ele viu ali o coração daquele fariseu. Ah, se Jesus, olha isso. Se este homem fosse de fato um profeta, se ele chamou aquele homem, aquele profeta para a casa dele, porque trazia status para ele. Ele ia ser bem visto, ele ia ser melhor do que os outros fariseus, do que os outros mestres, do que os outros homens ali da sociedade. Ele queria ser visto, querido, ser visto por homens é limitado, mas quando Jesus vê eu e você, é sobrenatural, é transformação, é vida nova, é alegria, é paz, é cura, é restauração, é prosperidade, em nome de Jesus, aleluia, oh, aleluia, é Jesus, aleluia. É Jesus, queridos, é Jesus, Ele está na casa, Ele está na casa, oh, e eu e você precisamos quebrar o vaso, precisamos quebrar o vaso nesta noite, queridos, precisamos nos derramar, chorar, lavar os pés de Jesus com o melhor do nosso perfume, oh, aleluia. Estamos perdendo tempo. Aquele homem chama Jesus para se aparecer. Eu não posso vir à igreja para que alguém fale, olha, ele veio, ela veio. Não, ele faz, ela faz. Não, queridos, Deus é muito mais. Ele conhece totalmente. E ele diz, se ele fosse mesmo o mestre, saberia quem é esta mulher. Ele sabe quem eu sou e quem você é. É uma pecadora. É uma pecadora e ela nem sabe o pecado que ela leva. Ai, que palavra rica, queridos. Que tapa na cara, vulgarmente falando, mas é. Que tapa na cara. Como a gente gosta de apontar dedo, né? Às vezes não tem nem coragem de falar, igual o fariseu, pensou só. E Jesus conhece tudo. A gente peca pensando, agindo e falando. Olha isso. Quem sou eu e você para desistir de alguém? Quem sou eu e você para julgar alguém? Quem sou eu e você para julgar passado, presente e futuro? Quem sou eu e você para dizer o que é bom e o que é ruim na vida de quem quer que seja, se a gente não sabe nem a nossa? Nosso coração a gente não conhece, é terra desconhecida. Mas nós temos maus hábitos. E aquele homem chama Jesus para sua casa e fica observando Jesus. Mal sabia ele que Jesus estava observando ele, era por dentro. Eu olho você por fora e Jesus me olha por dentro. Está entendendo? Piso onde eu piso? Né? Pois é. Eu olho você por fora e o teu pecado e Jesus me olha e te olha por dentro. A gente precisa saber onde a gente tem pisado, queridos. E a palavra de Deus diz que Jesus manda uma parábola ali. E diante do que Deus fala, a gente se envergonha. Quem já teve vergonha de alguma coisa que Jesus falou aí para você na palavra, na resposta de Deus? Ai, é cada vergonha alheia que a gente passa, né? Mentira que não é alheia, é vergonha nossa mesmo. Alheia nada, alheia é quando a gente cuida da vida dos outros. É a vergonha pessoal. Gente, é de ficar vermelho sozinho, né? Pois é.
Então, quando nós entramos nessa palavra, nós vemos o quanto Jesus é atento, de maneira nenhuma nós conseguimos enganá-lo. Aí, tem algumas dicas nessa noite para mim e para você. Convide Jesus para a sua vida, para a sua casa, para o seu projeto, para os seus sonhos. Mas convide Jesus para ficar com Ele, para se dedicar a Ele, para responder a Ele. Porque o que acontece, amados? Quando eu convido Jesus para a minha vida, eu estou me entregando a Ele. Eu estou entregando para Ele a responsabilidade da minha vida. Quantas vezes eu já falei aqui, que por muitas situações da minha vida, eu falei, Deus, Ele disse, faz para mim que dos teus eu cuido. Faz para mim que do que é teu eu me responsabilizo. E aí a gente vê portas se abrindo, a gente vê provisão chegando, a gente vê meio de pandemia, suprimento sobrenatural, a gente vê cura onde tem doença, a gente vê restauração onde está tudo destruído. Isso é Jesus que se responsabiliza. Você é a casa que Ele quer entrar. Nós começamos esse culto hoje com casa, e nós cantamos casa. Eu sou a casa do Senhor, né? Viemos aqui para adorar, aqui na casa, templo. Mas nós somos a casa do Senhor. Somos a casa do Senhor. Foi isso que nós cantamos primeiro. Somos a casa do Senhor. Depois nós falamos, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Aquela mulher se esvaziou dele. Aquela mulher se esvaziou. Aquela mulher se esvaziou. Está entendendo o segredo? Aquele homem sabia tanta coisa e não sabia de coisa nenhuma. Talvez eu e você entramos aqui nesta noite sabendo de tanta coisa e vamos descobrir agora. Eu descobri que eu não sei de nada. Não sei de nada. Mas eu quero aprender com Jesus. Ele está dando oportunidade à pecadora, à prostituta, aquela que ninguém queria. Ela entrou na casa, a porta estava aberta. E a porta da casa do Senhor está aberta para me receber, para te receber. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Abre a casa para Ele fazer morada. Abre. A gente tem medo, mas não pede para ninguém no teu lugar não. Vai você. A morte, ela não tem poder sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que ainda que esteja morto, viverá. Ele fez levantar um vale de ossos secos. Deus transforma, queridos. Ele traz a vida. Deus quer curar nessa noite. Está entendendo? Ele está visitando o teu interior nesta noite. Se derrama diante dEle. Se derrama diante dEle. E aqui Jesus dá aqui essa parábola para eles. E o homem acaba dizendo aleatoriamente, quem devia mais? Sim, então ela vai ser perdoada mais do que você. Para de julgar os outros. Para de julgar os outros, né? E aqui, convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus e honre a Ele. Olha, Jesus é convidado para um jantar. Quando você aceita Jesus, você imediatamente o convida para a sua casa, para o seu jantar. Você convidou Jesus. Quando você aceitou Ele no teu coração, você já convidou Ele imediatamente para entrar na tua casa, na tua vida, na tua estrutura. E Ele quer transformar nessa noite, aleluia. Ele quer trazer de volta. Ele quer trazer de volta, aleluia. E você deve recebê-lo com honra. Você convida, receba-o com honra. Se até aqui você fez de qualquer jeito, comece a honrar Jesus hoje. Essa palavra é palavra de oportunidade. Aquela mulher teve uma oportunidade, ela não titubeou. Ela foi, ela avançou e viveu. Então faça isso também. Aproveite a oportunidade, a porta está aberta. Você não precisa ficar vendo lá de fora, não. Você já está aqui dentro, você já está aí dentro. Não fique do lado de fora. Aquela mulher não aceitou ficar vendo lá de fora como qualquer um. Ela disse, não, se é Jesus, eu quero estar junto. Tem um céu me esperando, uma vida eterna me esperando. Vai ser glória, vai ser adoração. E eu quero sentar na mesa com Ele, aleluia. Eu quero sentar na mesa com o Mestre. E é tão lindo que Ele não faz acepção de pessoas. O pecador e o doutor, o rico e o pobre, o bonito e o feio, o gordo e o magro, o alto e o baixo.
Ele ama todos de maneira igual. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ou seja, Ele te dá uma nova e me dá uma nova oportunidade nesta noite. Aleluia. Olha só. Então convide Jesus e receba-o em honra. Se arrependa e demonstre seu arrependimento a Deus e a quem possa ter ofendido. A mulher de má fama soube que ele estava naquela casa. Ela provavelmente deveria o reconhecer como mestre. E pela descrição já havia se arrependido da sua vida pregressa, né, cheia de pecados públicos. Era público o pecado daquela mulher. Quantas coisas, quantas manchas tem na minha vida e na tua? Quantas coisas nós erramos publicamente? Quantas vezes o diabo, o apóstolo Paulo dizia, eu sou esbofeteado. Quando ele se converte, a primeira coisa que falam é, nesse daí nem aquele que perseguia e matava cristão. As pessoas não lembram de que Paulo era um homem inteligente, mas lembra que ele perseguia e matava cristão. A pessoa não lembra do que você faz de bom. A pessoa tem tendência, o ser humano, de lembrar o que você fez de ruim, do que você não fez. Mas Deus está dando uma oportunidade nova para mim e para você nesta noite. Porque Jesus conhece o meu e o teu interior. Queridos, apaga tudo e vamos começar tudo de novo. Deus está dando nova oportunidade. Então se arrependa e demonstre seu arrependimento, né? Demonstre. Aquela mulher, ela entrou naquela casa determinada a mudar a sua história definitivamente. Você entrou nessa casa hoje e você também é casa. E Deus quer mudar a tua história definitivamente. Queridos que estão em casa, Deus quer mudar a tua história. Ele entra nessa casa nesta noite e muda toda sorte de maldição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele quer mudar a história. Aquela mulher não aceitou ficar assistindo, ela quis participar. Não aceite ficar assistindo, queira participar. O reino é teu e meu. Para que eu vou ficar vendo se eu posso participar? Eu sou intrometida mesmo, xeretona, gosto de estar em tudo quanto é lugar. Se cabe, eu estou lá. Onde eu não sou bem-vinda, eu não vou, né? Porque eu também tenho um bom senso de simancol. Mas quando eu sou bem-vinda, eu quero já entrar ajudando. Não espere de mim chegar na tua casa e ficar sentada, porque isso dá uma coisa ruim. Não consigo. Não consigo. Eu quero fazer alguma coisa, nunca fazer serviço. Já também saibam disso, que eu não vou também poder mentir que Jesus sonda meu coração, né? Mas a gente pode inventar uma coisa legal para fazer, né? Então vamos lá. Mas se precisar fazer serviço, eu faço, amados. Viu? Faço sim, não tem problema não. Leve, tá? Serviço leve. Eu gosto de cozinhar, lavar louça, eu gosto. Mas não vem, até de passar roupa eu gosto. Mas não vem querer que eu limpe casa não, que eu não gosto, tá? Então, olha só. A mulher de má fama soube que ele estava na casa. Ela provavelmente devia o reconhecer como mestre, né? Ela já havia se arrependido dos seus pecados, que eram públicos. Assim como o filho pródigo, Lucas 15, versículo 10. Quando ele se arrepende e volta, e o pai o recebe em honra com um anel, né? Deus tem um anel para o teu dedo. Deus tem um anel para o teu dedo. Deus tem um anel para o teu dedo, viu? Anel de honra. Anel de honra. Anel de honra. Glória a Deus. Com certeza, quando Jesus está na casa junto, tem também mudança de vida, saúde, alegria, novas oportunidades e recomeços. Era a sua oportunidade de mudar sua vida para sempre. Ela precisava quebrar padrões, passar por cima de seus medos, ignorar as palavras contrárias. Olha que coisa tremenda, queridos. Olha só o que o Espírito Santo de Deus disse ao meu coração. Ela precisava quebrar padrões, passar por cima de seus medos. Passar por cima dos seus medos. O medo barra, o medo paralisa. Ter medo é até necessário. Uma criança sem medo, ela é uma criança bomba atômica, né? Ela é uma explosão, assim, assustadora. Na verdade, é uma coisa assim, criança que não tem medo é um perigo constante. Então, a gente tem que ser como criança espiritual, a gente precisa ter certo medo. Mas nada que nos paralise de avançar e de viver o novo que Deus tem para a nossa vida. Quantas pessoas estão paradas aqui porque tem medo de avançar? Aquela mulher tinha má fama. Ela entrou na casa de um mestre, de um doutor, de um fariseu lá que tinha tudo quanto era honraria, olhando pelos homens. Mas ela ouviu dizer que tinha um homem lá chamado Jesus, que podia mudar a história dela, apagar o pecado dela, entender o arrependimento dela e fazer mudanças e transformações sobrenaturais na sua vida. E é o que Jesus está fazendo aqui hoje.
enfrenta esse medo e vai. Olha só, queridos, passar por cima dos seus medos, ignorar as palavras contrárias. Tem gente que tem mania de ficar colocando coisa ruim naquilo que a gente tem sonhado. Você está sonhando, Deus está te dando, e aí fica lá aquele bichinho do ram-ram, usado pelo próprio inimigo, dizendo não vai dar certo. Outra vez, de novo, Felipe, imagina, na crise, né? Até parece, né, Felipe? De maneira nenhuma. Imagina, Renato, tudo parado, não vai conseguir fazer live nenhuma. Além de conseguir fazer live, ainda, né, faz live, ainda coloca, faz festa junina, tudo que a escola exige, não é isso? É assim, passar por cima de si mesmo, não é não, Janaína, que também dá aula para criança aqui, Brenda, não é assim, passar por cima de si mesmo? Os meninos que morrem de vergonha de fazer live, de falar, tá lá fazendo reunião, fazendo live, fizeram célula, a gente fazendo culto, dando ensino, passando por cima dos nossos medos, das nossas inseguranças, da vergonha, da timidez. Por quê? Porque palavra contrária não tem poder sobre a minha vida e a tua. Não tem. Palavra contrária não pode nos parar. Não pode, queridos. O teu sonho nasceu primeiro no coração de Deus e subiu ao teu coração e ao meu. Que palavra contrária, nada. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem não é fiel, eu e você. Mas Ele cumpre. Aleluia. Então aqui, olha, o julgamento humano, e falando de fariseu, eram os que mais julgavam. Quem mais julga é quem a gente menos espera. O julgamento, o apontamento, a palavra contrária vem da onde a gente não quer, da onde a gente não espera. Às vezes você vai dividir com alguém que você confia tanto e você não toma um balde de água fria, você toma aquele carro-pipa de água fria. Sabe? Mas o Senhor está dizendo, rompe, vai. Se Deus mandou e você tem certeza, você está na presença dEle, você foi buscar de oração dEle, vai, rompe. Não fica assistindo não. Olha aqui, quantas pessoas começou junto com você e não ficou só assistindo e tem vencido. Pensa aí. Quantas pessoas começou junto com você, mas não olhou o que não vai que você não consegue, hein? Ah, isso não é para você não. Não, olha, isso aqui é para o outro, mas não para mim. Vou te dizer uma coisa. Meu pai, motorista. Minha mãe, empregada doméstica. 2 nordestinos com 2 crianças. Eu e minha irmã aqui em São Paulo. Não tinha meu irmão ainda. Eu, 4 anos de idade, Adriana com quase 3 anos de idade. Nossa diferença de idade é mínima. Morávamos num cortiço. E éramos muito felizes, queridos. Mas eu não quero morar em cortiço, eu quero morar no palácio, se eu tiver essa oportunidade. Eu não quero, eu quero o que Deus tem para mim. Mas eu sempre fui feliz onde Deus me colocou. Aí, minha mãe tinha uma amiga que o marido tinha uma posição melhor na empresa do que meu pai. E foram fazer compras juntos, final de ano. Nordestino tem 2 vezes que faz compra de roupa para os filhos. Festa junina e Natal. No meu caso, sou pernambucana. E aí minha mãe ia fazer. E foi com essa mulher. Chegando para fazer compra, minha mãe disse que pegou uma roupa para mim e para Adriana. E ela olhou e falou, mas essa roupa não é para o filho de um motorista e de uma empregada. É para filho de um... Ele era químico. E aí, misturador, não sei do que lá. Devia misturar juízo, né? E aí, que a mulher não tinha nenhum. E minha mãe deixou a roupa lá, gente. Minha mãe contava isso com tanta humildade. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus. Mas nunca que eu ia deixar. Nunca. E eu ensino meus filhos. Sejam sempre honestos, mas não percam uma oportunidade que Deus dá para vocês. Porque o que vocês têm recebido é resposta de oração. Honre, seja grato e saiba agradecer a Deus acima de tudo. Não tenham medo, avancem. Minha mãe parava. Porque o marido daquela mulher era um misturador, era um químico. E meu pai era um simples motorista. Nos criou e foi honrado. Eu amo meu pai, ele já partiu para o Senhor, mas ele me ensinou a ser digna. Ele dizia, sabe o que, queridos? Lave um banheiro bem lavado, faça uma comida bem feita. Nunca você vai passar fome nem apanhar de homem nenhum. Meu pai falava isso, não é não, seu padrinho, Janaína? Já está chorando aí, né? Era assim que meu pai falava. Era assim. E, queridos, a gente não pode parar diante de uma situação, não. Você nunca vai ser nada na vida.
Você nunca vai dar certo para nada. Quantas coisas você tem deixado por conta de uma palavra contrária lançada na tua vida? Isso não é para você. Claro que é. Se é bom, é para você. Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Agora Ele tem uma porção para cada um. Nem sempre a porção do pastor Carlos é a minha porção. E vice-versa. Eu tenho que ser grata a Deus com a minha porção e trabalhar para melhorar. É uma semente. E ela tem que ser trabalhada. Deus está dizendo que você vai avançar nesta noite. Aquela mulher, ela podia ter ficado lá na insignificância. Mas ela disse, não, eu sou pecadora. Mas Deus, Jesus está lá na casa. E quando Jesus está na casa, tem transformação, tem salvação, tem mudança de vida e tem dignidade. Eu vou entrar na casa. Não fique assistindo. Pare de ficar olhando o que falam contrário. Você não precisa viver de estatística. Amado, sabe qual é o maior erro do crente? É achar que Deus não pode fazer. É achar que o seu conhecimento, é achar que o mercado, é achar que o diploma, é achar que o dote, é achar que a infância. Gente, não acha nada. Crente, acredita na palavra de Deus. Ele está dizendo que você vai vencer e acabou. É isso. É isso que falta em mim e você muitas vezes. Parar de duvidar do poder de Deus. Parar de duvidar. Se Ele diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não vou ser atingido, eu vou. Agora é lógico que eu não vou desafiar. Eu só vou quando eu tenho certeza que Deus mandou. Quando eu tenho certeza que foi Deus quem mandou. Para quando eu posso ter certeza? Quando eu tenho intimidade com Deus. Aquela mulher, ela tinha alguma intimidade com Jesus a ponto de saber que ela ia entrar naquela casa e não ia ser escorraçada. Eu quero te dizer que aonde Deus mandou você entrar, você vai entrar e não vai ser escorraçado e ainda vai sair em honra. Em honra, em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus. Então, o arrependimento. E demonstre arrependimento, querida. A gente precisa também, né? Por favor, né? Esse negócio de eu me arrependo e toda hora faço a mesma coisa também, ó, irrita, hein? Então, Jesus viu mudança e arrependimento genuíno na atitude daquela mulher. Ele viu mudança e arrependimento genuíno. Ninguém engana a Deus. Assim como ele sabia que o fariseu estava pecando ali, criticando, ele também sabia que havia sinceridade no coração daquela mulher. Está vendo como Jesus faz? Ele conhece. Não tente enganar a Deus com palavras e boas intenções. Não adianta. Convidei Jesus para entrar na minha casa e lá por dentro está pensando, olha lá, se ele fosse bom mesmo, ele sabia que essa mulher era uma prostituta, que ela era pecadora. Você entendeu? Está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo? Você de casa está entendendo? Coloca aí se você está entendendo. Se você está entendendo, depois a gente senta a hora e Deus vai dando esclarecimento. Né? Então não tente enganar a Deus com palavras e boas intenções. Deus não quer a minha boa intenção e a sua boa intenção. Ele só quer que a gente obedeça. Está entendendo? Diga, Deus só quer que eu obedeça. É isso, é obediência. É obediência, é só o que Ele quer, é obediência. Amém? Jesus sonda o coração do fariseu, no versículo 39, e o coloca no seu devido lugar. Né? O fariseu julgando a mulher e pior, julgando a Jesus. É feio isso, né, Bruna? Julgando a mulher, pastora Regiane, e julgando a Jesus. Você já se colocou nesse lugar, gente? É muita ousadia, né? Julgando a mulher e julgando a Jesus. Ah, Jesus me esqueceu. Ele fazia lá, mas a minha Bíblia diz que ele fazia lá, faz hoje e faz eternamente. Ele era ontem, é hoje e será eternamente. Ele continua fazendo. Continua sendo aquele que quando eu estou desesperado, eu olho para os montes de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem dele que fez o céu e a terra. O meu socorro vem dele que criou o céu, o mar, os peixes, os bichos. Criou o homem, a mulher. Este é Deus. É ele, o meu socorro. E aí, queridos, a gente fica, né, julgando a Jesus. Ele pode todas as coisas. Qual é o teu impossível aí que você acha que ele não pode? Ele pode. Eu digo que ele pode. E você vai testemunhar. E eu profetizo sobre a tua vida que você vai testemunhar. Você pode, porque aquela mulher quis. E ela rompeu. E você quer. Se você não quer, pois você vai começar a querer agora. Porque você precisa ter mudança de vida. Porque você vai morar no céu. Mas você vai ser honrado aqui na terra primeiro. Amém? Olha só,
Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Jeremias 17:10. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Esse é o nosso Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Nós julgamos pelo que vemos, mas o nosso Deus é aqui, ó. Não aceite ser menosprezado. Diga: menosprezado nunca mais. Diga aí na sua casa: menosprezado nunca mais. Vocês também aqui, gente. Vamos falar? Menosprezado nunca mais. Menosprezado nunca mais. Menosprezado nunca mais. Menosprezado nunca mais. Sabe por quê? Porque menosprezado é o diabo. Você é filho e filha de Deus. Homem e mulher de Deus, menosprezado pelo teu pecado, se há arrependimento genuíno no teu coração, não. Você está aqui hoje na posição dessa mulher, lavando os pés de Jesus e beijando o pé dele com o teu melhor. O perfume desta noite é o teu tempo aqui escutando essa palavra, é o teu tempo aí sentado escutando essa palavra. Este é o teu melhor nessa noite para Jesus, e Ele vai honrar. Ele vai honrar porque Ele está velando o meu e o teu coração. Aleluia. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame plenamente, sem restrições, sem olhar com o que vão pensar. Se entregue totalmente, dê o seu melhor, se dedique. Já que aceitou o seu chamado, não julgue, perdoe e se perdoe. Quer que eu leia de novo? Eu escrevi para não esquecer, que eu esqueço tudo, né? Olha aqui, ó. Se derrame na presença de Deus plenamente, sem restrições, sem olhar com o que vão pensar. A gente perde muito tempo pensando, perdido assim, com o que vão pensar, o que vão achar. Querido, se Deus mandou, vai. Rompe. Se Deus mandou, vai. De novo, se Deus mandou, vai. Vai. Se Ele mandou, vai, né? Então, sem restrições, sem olhar com o que vão pensar, se entregue totalmente no seu objetivo. Mania que a gente tem de começar e não terminar. Mania que a gente tem de dar um passo e voltar dois. Aí você fala: eu não tenho sorte. Tem sorte mesmo, nada. Você tem Deus na tua vida. Então avança. Para de voltar para trás. Vai para frente. É para frente que você tem que andar. É lá para frente. Para trás só tem parede. Vai para frente. E se ainda não deu certo, Deus te levanta e te dá nova estratégia e você faz de novo. É com medo mesmo que a gente vai. Eu já disse que no medo não pode me parar e nem te parar. Você acha que aquela mulher não teve medo? Com certeza teve medo de apanhar e ser jogada fora, ainda ser açoitada lá, né, presa. Então, se perdoe, aceite o seu chamado, não julgue, e se perdoe e perdoe. Difícil essa palavra, né? Perdoar e se perdoar. Queridos, tem que perdoar. E tem que se perdoar. Tem pessoas aqui que não se perdoam. E estão presas a uma situação. Não se perdoar porque eu errei ali. Porque eu fiz lá. Gente, Deus está dizendo que é para quebrar isso hoje. Você acredita que quem está falando através da minha vida é o Espírito Santo de Deus? Queridos, porque eu tenho essa convicção. Pela sua infinita misericórdia. Merecimento nenhum, Jesus. Nenhum. Mas pela sua infinita misericórdia, Ele sonda o meu coração e Ele sabe que eu estou dizendo é sincero. Não sou merecedora dessa graça, mas Ele é Deus de misericórdia. E o seu amor me deu essa palavra, queridos. E tudo que está escrito aqui, Ele colocou no meu coração. Tem pessoas que precisam se perdoar. Estão presas a situações e não conseguem avançar. E quando a gente se prende a algumas coisas, a gente não fica preso sozinho. A gente prende todo mundo que está ao nosso redor. A gente coloca os nossos amados em prisões. A gente coloca pai, mãe, irmãos, esposo, esposa, filhos, amigos, aqueles que acreditaram na gente. A gente coloca essas pessoas também em prisões. E o Senhor está querendo quebrar prisões nessa noite. Aquela mulher avançou. O fariseu, ele estava preso no seu ego, mas aquela mulher já estava liberta do seu pecado, já havia arrependimento, ela já havia se perdoado, porque ela foi para os pés de Jesus. Ela
tinha certeza que era real o seu perdão, que ela nem teve medo de Jesus rejeitar o seu perfume. Jesus não vai te rejeitar. Ele não vai te rejeitar. O teu pecado vai servir como um memorial para que nunca mais aconteça. O teu pecado vai servir para que o nome de Deus seja glorificado, para que todos vejam que Deus muda história. Ele muda história e apaga a multidão de pecados. Quero dizer para você que o teu Deus paga multidão de pecados. E às vezes você fica lá dizendo, estou passando por isso porque eu fiz isso ontem, porque eu fiz isso no passado, quando o Senhor sabe que você se arrependeu e que você nunca mais fez de novo. E aí a gente fica se cutucando. A gente nem espera que o outro nos cutuque. A gente mesmo vai lá, né? É o tal do que, e o que eu fiz de errado? Jesus te revela o que você fez de errado. Amém? Não se perdoar é fazer errado. Não perdoar o outro é fazer errado. É tão grave que se você quiser ofertar na casa de Deus, a tua oferta é para abençoar. Se você tiver sem perdão, se você não liberar perdão, não se retratar, a tua oferta é vazia. Não serve para nada. É só uma esmola jogada ali que não vai servir de coisa nenhuma. Mas quando há arrependimento, quando há perdão mútuo, quando o Senhor vê a sinceridade, a tua oferta é transformada em salvação de vidas, em mudança de histórias. Olha que coisa linda, né? Assim, queridos, de agora em diante, receba Jesus na tua casa espiritual de uma maneira especial em sua vida, se humilhando, lavando os seus pés e com intimidade. Olha que coisa linda. Beijando, adorando em espírito e em verdade. Aí eu coloquei assim, lavando os seus pés com intimidade, né? Lavando os seus pés. Lavando os seus pés. É humilhação. Se humilhe a Jesus. Ele está dizendo essa noite, me receba e se humilhe a mim. É a Ele que a gente tem que se humilhar, não é a homens, não. É a Jesus. Eu não estou dizendo para você ser arrogante, não. É se humilhar a Jesus. Muitas vezes a gente acha que a gente pode. Nós não podemos nada. Se humilhe, porque quem pode é Ele. E Ele vai mudar a história. Lavando os seus pés. Isso é se humilhar. Com intimidade, né? Então ele era recebido, era lavado os pés. Então, isso é um gesto de humilhação. Você está sendo recebido e você está se humilhando para aquela pessoa que você convidou, limpando ali. Porque lavar o pé de alguém é humilhante. Eu tenho 2 Rafael aqui que tem nojo de pé ainda. Um eu tenho certeza que é o meu. Você ainda tem nojo de pé, Rafa? Ainda tem nojo de pé, desde pequenininho. Eles têm nojo de pé, gente. Você imagina, vai lavar os pés de Jesus e beijar bastante o pé dele, Rafinha. Você também, Monem. Vai beijar. Já pensou? O cara chega com chinelão. Eu comprava aquelas percatas que chamam, né? Esse negócio aí. Pro meu pai. Como diz Gabriel, chinelinho de Jesus, né? Vem arrastando naquele desertão, caminhando dias. Aí chega aqui, vem e lava aquele pé empoeirado, sujo. Às vezes com frieira. Se humilhe, adore, se humilhe a Jesus. Vale a pena, doença nenhuma vai chegar na tua boca. Um beijo, ósculo santo, era recebido com ósculo santo. O fariseu não lavou o pé de Jesus e nem beijou ele na bochecha, né? Então você chegava e você era recebido, seja bem-vindo, com um beijão na bochecha ali, ósculo santo. Que alegria de te ter na minha casa. Isso é intimidade, porque beijo é intimidade, igual abraço. É intimidade. Jesus quer intimidade comigo e com você. O fariseu não entendeu nada. Ele só tinha casa, ele só tinha capa, ele só tinha casca. Mas ele não tinha o entendimento, a sutileza. Jesus, ele estava ali, olha, o que eu quero é humilhação, porque eu posso mudar a tua história. O que eu quero é intimidade com você, então me beija. Beijo é intimidade, simboliza intimidade. Para beijar alguém, você tem que gostar muito. É igual dizer eu te amo. Falar eu te amo aleatoriamente, vocês vão ver isso em novela, em filme, né? Porque são pagos para falar. Mas dizer eu te amo, foi falado de novo hoje, essa semana, né, nos casais, no Ministério de Casais, foi lançado ali um desafio, uma pergunta. Hoje a pastora Regiane na Escola Bíblica falou de novo a respeito disso.
do eu te amo, falou da flor e do chocolate, né? Tem gente que gosta de flor, tem gente que gosta de chocolate. Eu prefiro minha porção em chocolate, embora que eu não gosto muito nem de um nem de outro. Eu gosto, mas eu não sei nem o que eu quero. Pode dar os dois que eu aceito, né? Tá. Mas um eu te amo, um carinho, é intimidade, né? Então beijo ali era intimidade. E adorando em espírito e em verdade, derramando azeite na cabeça. Adoração. Jesus quer exatamente isso de mim e de você nesta noite. Que a gente se humilhe a Ele. Que a gente tenha intimidade com Ele. E que a gente adore a Ele. Ele busca adorador que o adore em espírito e em verdade. João 4:23 diz isso. Adorador, é a hora que ele está buscando e a hora está chegando que ele busca adorador que o adore em espírito e em verdade. Então, queridos, nesta noite a palavra de Deus diz para mim e para você: quebra o teu vaso diante de Jesus. Comece aí quebrando o teu vaso diante dele. Fale para Jesus o que tem que ser derramado. Por que você está se humilhando diante dele? A oração do Pai Nosso, ela diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus fala para esse homem: olha, dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar, né, o que tinha pedido emprestado. Então ele perdoa a dívida de cada um. Perdoa as minhas dívidas, perdoa as nossas dívidas assim, né, como nós perdoamos. Às vezes a gente só quer perdão, mas a gente não quer perdoar ninguém, queridos. Quem sou eu e quem é você? Aquele fariseu julgou a mulher e julgou Jesus. Se ele fosse o mestre mesmo, ele sabia quem era. Mas ele sabia quem ela era. Ele sabia que ela era muito melhor do que aquele homem tão estudado e entendido. Então, nessa noite, que o Senhor possa falar ao teu coração, que você possa encontrar um lugar de segurança nesta palavra. Se humilhe. Busque a Deus intimamente. O Senhor, queridos, está buscando um avivamento à igreja dele. O Senhor está invadindo as casas. Sabe, é tão triste quando você fala com uma pessoa e ela te responde com a boca e os olhos dela grita outra coisa. Eu sofro muito com isso, porque eu acho que isso é um dom que Deus me deu. E eu sei quando a pessoa está falando o que eu quero ouvir para me agradar e quando ela está falando totalmente a verdade, sabe? Eu ensinei os meus filhos a não mentir, porque pior do que apanhar é me aguentar falando até esquecer o assunto, sabe? Não é verdade? Olha lá, não preciso nem perguntar, já fez assim que é. Eu já gosto de falar, e quando eu estou com raiva vocês não têm noção. Meus amigos que sabem daqui como que é o negócio. E eu sempre disse, é melhor falar a verdade. Você fez, fala que fez. Porque castigo vai ter. Porque toda ação tem que ter reação. Então, tem que ter uma consequência. Mas pior é se mentir. Eu sempre falei isso para eles. Porque se perder a minha confiança já era. E muitas vezes, queridos, você está falando com a pessoa e a pessoa está falando com você como se você fosse a pessoa mais idiota da face da terra. E o pior, faz isso com Jesus. Como diz o irmão que já partiu para o Senhor, Carlos Apolinário, crente não é bobo. Se fosse bobo, não seria crente. Ele falava muito isso, era um bordão dele, da Assembleia de Deus. Sabe? Então se humilhe aos pés do Senhor. Aquela mulher, ela foi sincera. E você entrou aqui nessa noite, eu acredito, com sinceridade diante de Jesus. Você está aí na tua casa acompanhando esse culto com sinceridade na presença de Deus. E Ele vai honrar. Sabe por quê? Porque quando a gente tem sinceridade com Deus, Ele já se sente honrado por nós. Então eu quero te convidar a ficar de pé agora. E falar para Deus. Qual é o teu medo? Qual é a tua fraqueza? Qual é a tua situação? O que é? Aonde é que você precisa se ajoelhar, se lançar? A Bíblia diz que aquela mulher se lançou ali e ela derramava o perfume sobre Jesus. Ela lavava os pés dele, as lágrimas dela lavavam os pés de Jesus. As lágrimas daquela mulher lavavam Jesus. As lágrimas dela eram verdadeiras. As lágrimas dela eram lágrimas de transformação. Deus tem achado transformação nas tuas lágrimas?
O Senhor tem achado transformação nas tuas lágrimas? Havia transformação naquelas lágrimas. Ela se jogava ali aos pés de Jesus. A tua adoração é particular. Não se incomode com quem está à tua direita, à tua esquerda. Não se incomode da maneira que vejam. Se derrame mesmo na presença de Deus. Sabe, queridos, quantas pessoas que têm retido o Espírito Santo. Quebra o teu vaso nesta noite. Quebra o teu vaso nesta noite. Quebra o teu vaso de maneira sobrenatural. Muda a tua história nesta noite. Fale para Jesus: Jesus, até aqui eu tinha conhecimento, eu achava que eu sabia, eu fazia. Mas agora, Jesus, eu quero que o Senhor me direcione. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor sinta em mim o que o Senhor sentiu naquela mulher, aonde é relatada aqui a pecadora. Veja em mim a sinceridade que há naquela mulher, Senhor. Veja em mim transformação, queridos. Como é que eu vou viver a bênção de Deus na totalidade se eu não tenho transformação de vida? Como é que eu vou viver o bem de Deus, viver as promessas, viver o milagre, se eu só falo da boca para fora? Se eu só finjo? Se eu só falo o que a Márcia quer ouvir? Se eu só falo o que o pastor Carlos quer escutar? Às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão, sabe? O Senhor Jesus está curando o povo dele, a igreja dele, quer receber como recebeu aquela mulher. Ele quer que eu e você, pecador, pecadora, chegue a ele como essa mulher. Ele quer que eu e você chegue a ele com arrependimento, querendo buscar intimidade, mudar a vida. Deus está dando uma nova oportunidade de vida. Queridos, em todas as áreas, é na tua saúde, é na tua vida espiritual. Deus está nos dando um novo tempo, é transformação. Até hoje eu brinquei com Jesus, mas a partir de agora eu não quero mais essa vida promíscua espiritualmente falando. Eu não quero mais ter uma vida de pecado, uma vida de dar um passo e voltar dois espiritualmente, uma vida de crente elevador que uma vez está lá em cima, outra vez está lá embaixo, uma vida de crente, né? Como que fala? Aqueles que ninguém nunca sabe que a pessoa como que é? Agente secreto. Ninguém nem sabe que você é crente. Não tem conduta de cristão. E o Senhor está dizendo: eu quero transformar isso na tua vida, porque é a minha glória que vai fazer as pessoas te reconhecer. Você vai ser bem sucedido, você vai ser bem sucedida. Vai acontecer um milagre na tua vida. As portas aonde não tem vão ser criadas ao teu favor. As pessoas vão se levantar para dizer o que é que aconteceu na vida dele, o que é que aconteceu na vida dela. É milagre que Deus está dizendo que vai fazer. Quando houver transformação, quando houver honra para ele, queridos. Dê honra ao teu Deus. Dê honra ao teu Deus. Dê honra ao teu Deus. Aleluia. E ele diz aqui: a tua fé, você tem fé. A tua fé fez essa transformação. Mulher, essa fé fez a transformação. Olha aqui, fariseu, eu entrei na tua casa, você não me lavou meus pés. Olha aqui, fariseu, eu entrei na tua casa, você não beijou meu rosto. Eu entrei na tua casa, você não derramou óleo na minha cabeça. Essa pecadora que entrou na comunidade evangélica Remir hoje, esse pecador que entrou na comunidade evangélica Remir pelas portas ou pelo vídeo, eles entraram aqui hoje e derramaram o vaso, quebraram o vaso, derramaram azeite, o melhor perfume. E a fé desse povo vai ser vista por muitos testemunhos. Se prepare, não cancele os teus projetos. Não cancele os teus projetos. Por mais difícil que seja. Querido, Deus não dá projeto para ninguém se afastar dele. Deus não abre porta de emprego para ninguém para se afastar dele. Deus não dá casa para ninguém para ir embora da presença dele. Deus não dá carro para ninguém para ir passear e sair da presença dele. Ele dá tudo, ele faz tudo. E ele tem uma organização para que a gente desfrute de tudo que ele tem de melhor nessa terra, sem sair da presença dele. Então não cancele os teus projetos. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito: se enterre vivo. Ele está dizendo: me adore, que eu vou dar estratégia para você fazer tudo o que você precisa nessa terra. Não vire as costas para mim, se arrependa, e eu vou te colocar em lugar de honra. Aquela mulher entrou pecadora e saiu salva. Ela entrou pecadora, sendo apontada, e aquele que julgou teve que ouvir: está vendo essa pecadora? Está vendo a prostituta? Está vendo aquela que
me envergonhava, ela hoje é uma pessoa transformada. Transformada. A sua casa vai ser honrada. A sua família vai ser honrada. Os teus negócios vão ser honrados. Tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos, o teu relacionamento, o teu casamento, o teu sonho, do físico, aquilo que é mais absurdo para o homem, Deus vai fazer. Oh, eu posso crer, eu posso ver isso, Jesus. Eu posso ver, queridos. Não olhe palavra contrária. Avance. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Cuidado com a tua boca. Se Jesus viu o coração daquele fariseu, imagina o que ele pensa e o que ele imagina, o que ele faz quando a gente fala. Vamos tomar cuidado, queridos. É forte, hein? Aleluia. Glória a Deus. Comece a adorar o nosso Deus aí. Comece a adorar Ele. Adore a Deus aí na tua casa. A presença de Deus está neste lugar. Adore a Deus. Adore a Deus. Não pare o teu projeto, seja qual for o nome dele. Casamento, projeto continua. É o projeto Portas Abertas? Deus tem porta aberta. É para vender? Deus tem vendas. Deus já tem até quem compre. Fique em paz. Deus já tem comprador. Não sei o que é, mas Deus já tem comprador. É documento para ser assinado? Jesus me mostrou, o Senhor me mostrou quarta-feira documentos, canetas, documentos, era documento tipo de justiça. Foi isso, não foi? Documento de justiça. Deus trazendo. Deus trazendo. Olha o que Deus está fazendo, hein? Olha isso. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os muitos pecados já foram perdoados. Na sua Bíblia, lê para mim aí, fazendo favor. Capítulo 7, versículo 47. Essa tradução, eu queria que lesse esse versículo. Eu afirmo a você então, Lucas 7, 47. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Como está aí na tua? Amém. Então não tem muita diferença, né? Então é praticamente a mesma tradução. Então, querido, ele diz: eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Olha que coisa linda, queridos. Prova o seu amor a Jesus. Mostra o seu amor a Jesus. Diga para o teu irmão aí, diga para quem está na tua casa: vamos mostrar o nosso amor a Jesus. É transformação de vida. Vamos mostrar o nosso amor a Jesus. Vamos mostrar. Vamos mostrar. E eu quero que você lembre de algo agora que te faz já ter pensado em parar. Aquilo que te trazia vergonha, aquilo que um dia você foi julgado, uma palavra contrária, uma situação que você precisa ver transformado na tua vida. De repente a tua vida espiritual. Fale para Deus agora. Se derrama, quebra o teu vaso agora na presença de Deus. Você que tem mania de julgar, mania de apontar, pede para Deus cura, isso é doença. O fariseu tinha essa doença e Jesus não se agradou não, ainda chamou a atenção dele. Olha lá, você não é tão bom, mas olha aí, está julgando, né? Está julgando a mulher e me julgando, mas você não fez nada do que deveria fazer. Então vamos ser mais humildes, vamos nos humilhar. Aleluia, Jesus. Adore a Deus aí na tua oração, adore a Deus aí na tua casa. Você entendeu o que Deus quis dizer para você nessa noite? Humilhação, dedicação e adoração. Humilhação, dedicação, que é intimidade, e adoração a Ele. Aleluia.